Novamente, boa tarde a todos. Proposição de autoria de Felipe Bayer. Resumo. A proposição dispõe sobre as datas comemorativas tradicionalistas e propõe que dia 15 de dezembro seja oficializado como dia do declamador gaúcho, sendo elevado a patrono Darcy Fagundes, tendo como base a data de seu nascimento. Justificativa do autor. Considerando que no dia 30 de janeiro comemora-se o dia do pajador gaúcho, sendo seu patrono o saudoso Jaime Caetano Brau, devido à data de seu nascimento, Lei Estadual 11.616, de 16 de outubro de 2001. Dia 11 de fevereiro comemora-se o Dia do Campeiro, tendo seu patrono Maneco Pereira, devido à data de sua morte, e que foi aprovada no 46º Congresso Tradicionalista na cidade de São Gabriel, na 18ª Região Tradicionalista. No dia 4 de dezembro, comemora-se o Dia do Poeta Repentista e o Dia do Artista Regional Gaúcho, sendo o patrono Gildo de Freitas e Teixeirinha, ambos respectivamente com a data de sua morte. Tendo em vista as datas de referência dos indivíduos que acabei de falar, que obtiveram destaque no segmento e desenvolvimento no meio cultural e artístico, sendo neste caso elevado a patronos deste ofício, tendo como referência a data de sua morte. Destaco Darcy Fagundes, pelo pioneiro e amplitude de seu trabalho, de qual teve grande importância na difusão da declamação gaúcha, sendo vinculado através de rádio e televisão seu trabalho, obtendo desta forma grande admiração pelo enorme talento, servindo também de propagador da declamação gaúcha no Rio Grande do Sul e cativador de grande público admirador desta arte. Desta forma, destacando-se na arte da declamação gaúcha, Darcy Fagundes. Quando a dona Helenir me ligou e solicitou que eu fizesse a relatoria desta proposição, primeiro momento eu falei para ela que seria bem difícil. Por quê? Porque falar de Darcy Fagundes é muito difícil. Muito difícil na questão de falar de sua vida, mas não difícil de falar da sua arte. Manifestando o meu parecer, gostaria de parabenizar o Felipe e o Centro de Tradições Gaúchas Darcy Fagundes, da primeira região, pela iniciativa e valorização da declamação gaúcha. Falar desse homem, eu até escrevi, mas eu vou falar o que realmente me vem de coração nesse momento. Falar desse homem, de Darcy Fagundes, é falar do homem que iniciou a divulgação da declamação no Rio Grande do Sul, através da rádio e através da televisão. Jaime Caetano Brau, um dos grandes declamadores do nosso estado. Também, para quem lembra, do 35 CTG, Dirceu Tito Lopes, declamador oficial do 35 CTG. Pessoas que elevaram a poesia. Quando pensado nisso, em Darcy Fagundes como patrono da declamação, tenho certeza que logo alguns pensaram que por que não Aureliano de Figueiredo Pinto, Aparício de Silva Rilo, mas eles são os nossos poetas,
O Darcy levou na sua mais infinita e sentida vontade, aonde foi, com o seu estilo próprio, algo que hoje está se perdendo, e com sua dádiva de levar a poesia aos 4 cantos do Rio Grande do Sul. Eu acredito que este nome seja realmente, nesse momento para nós, uma reflexão de olhar lá atrás e pensar no que nós estamos fazendo com a nossa declamação. Hoje é muito fácil querermos declamar, ir para a frente do YouTube e no próximo ano do Enarte assistir 4 ou 5 declamadores fazendo a mesma coisa que no ano anterior o campeão ou a campeã fez. Então vamos falar em sentimento, vamos falar em naturalidade, vamos falar que a poesia é difícil, mas é difícil no seu modo e no seu método de copiar, mas não é difícil no seu método e no seu modo natural de passar às pessoas a verdadeira e o verdadeiro sentimento que o poeta colocou no papel. Isso é o ofício do declamador. O ofício do declamador nunca foi e nunca vai ser ir atrás de premiações. O ofício do declamador é estar aqui passando para ti, que do modo que eu posso para ti pode chegar de uma forma, e o modo que eu passo para ti pode chegar de outra forma. Por quê? Porque a poesia é um modo individual, é subjetivo. Eu gosto, eu não gosto, eu senti, eu não senti. É de coração. E os declamadores do Rio Grande do Sul também precisam desse dia para se comemorar, o seu dia. Mas precisam mais do que um dia. Precisam voltar lá atrás e assistir e conhecer Jaime Caetano Brau, Darcy Fagundes e tantos outros que fizeram de tudo isso aqui o que a nossa declamação é. Passar sentimento de uma forma natural. Dia 15 de dezembro, o Felipe, juntamente com sua equipe, solicita que seja instituído o Dia do Declamador. Sou totalmente favorável. Darcy Fagundes, que seja o patrono, sou totalmente favorável. Mas não esqueçam que além de um patrono e além de uma data, nós temos que ter responsabilidade com a nossa poesia gaúcha, aquela poesia de galpão. Os meus autores são alguns, o de vocês são outros, ou quem sabe parecido, mas o método e o modo de falar de coração, isso não é igual. Cada um tem o seu sentimento. 15 de dezembro e Darcy Fagundes, patrono e Dia do Declamador. Totalmente favorável. Parabéns ao CTG, parabéns, Felipe, que não te conheço ainda, estou conhecendo agora, e vamos ser mais responsáveis com os nossos próprios trabalhos e não colocar a responsabilidade no trabalho dos demais. Isso é a declamação. Muito obrigada. Obrigado à relatora. Eu chamo o autor para que, pelo prazo máximo de 10 minutos, faça a defesa da sua proposta. Boa tarde, senhores congressistas da mesa diretora. Boa tarde, demais tradicionalistas presentes. Bom, já nem resta muito a falar depois do que a nossa relatora falou, mas falar de Darcy Fagundes para mim é bastante emocionante, porque essa proposição surgiu justamente no nosso departamento cultural, onde nós estávamos estudando a história do nosso CTG, do Darcy Fagundes, porque é o nome do nosso CTG. E achamos o trabalho dele magnífico, e a gente não pode deixar que se perca essas figuras emblemáticas do passado. Tanto Darcy Fagundes quanto o Jaime Caetano Brau foram pessoas que difundiram a poesia gaúcha
praticamente nos 4 cantos do Rio Grande, do Brasil afora talvez, porque Darcy Fagundes nos anos 50 apresentou um programa, o Grande Rodeio Coringa. Inicialmente ele era ajudante do Paixão Cortes, depois com a saída do Paixão Cortes ele passou a ser o apresentador. E claro, guardando as devidas proporções, dizem que o programa Grande Rodeio Coringa chegou a ser mais famoso que o programa do Fantástico hoje, da Rede Globo, para a época, claro, né? Época de ouro do rádio. Então, olha a amplitude do trabalho do Darcy Fagundes. E não me refiro somente à fama do Darcy Fagundes, mas ele trazia muita gente do anonimato, artistas, declamadores, poetas. Ele deixou um CD de poesias muito rico, que é o Tropa Amarga, e além de outras tantas poesias, além de declamar tantos poetas, né, desse Rio Grande do Sul. Então, para mim, é um orgulho estar aqui representando essa proposição. Fico muito feliz pelas palavras da relatora, e não sou de me estender muito nas falas, tá? Tenho muito a agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Nós tivemos 2 inscrições pela ordem. Vitor Lopes, identifica nome completo e entidade. Então, boa tarde à mesa, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Vitor Lopes e represento o CTG Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira, da 6ª Região, cidade de Rio Grande. O meu parecer ele é favorável. Fico muito feliz em ouvir aqui num congresso uma proposição, independente de qual seja ou para que seja, mas falando em declamação. Isso já é algo que me deixa muito feliz. Eu sou um jovem declamador, então me toca muito. Quando eu li a preposição ali que citava... Vitor, me dá só um minuto que eu preciso anunciar. O pessoal o presidente da Assembleia Eletiva está informando que neste momento está sendo encerrada a votação para a eleição do Conselho Diretor. Tá? Então, se alguém que ainda não votou lá, é o último instante para comparecer, que está encerrado. Obrigado, Vitor. Então, enquanto eu li a preposição, pensei então de usar esse espaço do amigo, porque esses resgates eles são muito importantes de fazer. E aqui a gente tem muita juventude. E eu acho que é a hora certa de citar alguns nomes, porque tudo bem que o patrono é o Darcy Fagundes, mas é o dia do declamador. E tem muita gente com muita contribuição importantíssima que acabou passando despercebido. Eu até trouxe aqui uma cola aqui porque eu não posso esquecer, mas uma figura importantíssima que foi mestre dos mestres, Marco Aurélio Campos. Ele foi professor de tantos outros depois, José Henrique Azambuja. Outro que eu trago de Pelotas, o Cid Mariano, Joel Capelletti, e até da 7ª Região, que veio a falecer um pouco depois, de Passo Fundo, o Walter Ribeiro. Então eu queria só usar esse espaço para fazer a lembrança e citar o nome desses moços aí, que eles fizeram também muito pela declamação. Então, como é o dia do declamador, eu precisava expor o nome dessas pessoas que a gente tem como referência e também apresentar a juventude presente aqui, essas figuras. Hoje a gente tem, como a relatora falou, a questão do YouTube, mas a questão do YouTube todo mundo vai no atual, todo mundo vai no que ganhou ali o último rodeio, o último festival, mas não. Escute um CD, José Henrique Azambuja, Marco Aurélio Campos, o próprio Darcy, tu vai entender o que é a declamação gaúcha, o que é a naturalidade, o que tanto a gente procura. Então eu só queria, o meu parecer é favorável, parabenizo, mas não podemos deixar de esquecer esses nomes: Marco Aurélio Campos, José Henrique Azambuja, Cid Mariano, Joel Capelletti e Walter Vieira Ribeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. O próximo inscrito, Marlon. Boa tarde, integrante das mesas. Boa tarde, demais tradicionalistas. Eu precisava me manifestar, tendo em vista o tradicionalista colega Felipe, ele, sei lá, da minha região, da cidade, e eu tive a oportunidade de ser o relator dessa proposição dele no 23º CONTREG, e só queria complementar que também sou favorável e tenho uma observação. Há um projeto de lei desde 2015 da deputada Regina Fortunati, que quer instituir a lei municipal e estadual
desse declamador. Então, o movimento tradicionalista já está se antecipando à parte política e esse é um momento muito importante. Muito obrigado. Parabéns, Felipe. Ok, obrigado. Eu tive 2 manifestações favoráveis. Por força de estatuto, de regulamento, eu consulto ao autor. Deseja voltar? Não, obrigado. Júlia, relatora, deseja voltar? Máximo 5 minutos. É que a gente se emociona em falar no que toca a gente. Mas eu quero deixar mais um recado. Que pais e mães, quando seus filhos quiserem declamar, incentivem eles. Incentivem muito, mas incentivem eles a resgatar aquela essência de ir para dentro de casa e falar um verso na sala tomando um mate com vocês. Incentivem eles em recitar um verso no galpão, coisa que hoje pouco se vê. A gente já vê a piazada iniciando a declamação já projetada para o palco. E a gente acha que está fazendo, eu acredito que a gente está fazendo o sistema inverso. Incentivem ele lá no fundo, lá para eles terem a visão do que a poesia, a declamação, vai muito além dos palcos de concorrência. Foi o abridor dos caminhos e foi quem falou primeiro, mostrando os rumos do pago no extremo sul brasileiro, adormecendo os galpões para esse Rio Grande inteiro. E despertou o pampiano e o clarear de um novo dia, falando de gaita e de violão, de trova e de poesia, fazendo a lua mais clara cada vez que anoitecia. E viva os declamadores do Rio Grande. Ok, obrigado, relatora. Então, eu coloco a proposta em votação que prevê dia 15 de dezembro seja oficializado como Dia do Declamador Gaúcho e tendo como patrono Darcy Fagundes. Quem for favorável a essa proposta, cartões ao alto. Ok, pode baixar. Quem for contrário à proposta, por gentileza, levante seu cartão. Aprovado por unanimidade.